A nova voz do Pode Simplificar. Conheça a Giovanna Maregatti. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Iniciamos a segunda temporada do Pode Simplificar. Já repararam aqui que o ambiente está diferente, mas o conteúdo continua sendo o mesmo e garanto que vocês vão gostar. E ao meu lado, a minha fiel escudeira, minha querida host Michele Francisco. Oi lá, oi pessoal, um prazer enorme estar aqui com vocês nesse episódio, nessa nova temporada que está de cara nova e terá conteúdos maravilhosos. E vamos lá. Vamos lá. E também ao meu lado, a nossa nova host. Hoje ela vai contar um pouquinho para vocês da história dela. Giovanna Maregatti. Gi, bem-vinda! Olá, meninas! Boa noite! Enfim, começamos a segunda temporada, 21º episódio, com a minha participação ao lado dessas duas queridas que estão aqui comigo e permaneceremos juntas aí um bom tempo. Tá aí, acredito nisso também. Sim, muito feliz, Gi, de você estar aqui com a Também, gente. muito feliz de estar com Feliz. vocês, meninas. Obrigada pelo convite, por tudo que passamos aí nessas últimas reuniões. Obrigada de verdade. Estamos todas animadas, né? Com essa nova Exatamente. temporada. Gente, eu conheço a Gi já tem um tempo. Nós já conversamos sobre questões profissionais, mas assim, acho que a gente nunca conversou a fundo, né? Como iniciou a sua história, como é que você chegou Exato. a ser uma publicitária de sucesso. Exato, exatamente. Então, a gente, até uma oportunidade também de eu conhecer, né? Mais a fundo Mais essa a história, fundo, né? eu conheço a sua história, mas assim, o lado profissional a gente falava um pouco mais superficialmente, até Sim. porque também, né, a gente tá num momento de descontração. Então, conta pra gente um pouquinho da sua jornada como publicitária, marqueteira. Bom, gente, a história é longa, hein? Mas vamos começar. Eu sou formada em Publicidade e Propaganda pela Universidade de Santa Cecília, aqui de Santos. E eu sou pós-graduada em MBA de Gestão de Marketing pela Exanc de Santos. Então, assim, tudo começou... Entrei na faculdade em 2008. Então, tudo com 17 anos, na verdade. Eu não tinha nem 18 anos. Então, tudo começou por eu gostar já desse tema de publicidade no segundo ano do ensino médio. Então, assim, eu já estava muito certa do que eu queria fazer. E fui seguindo, baseada em leitura, estudos, e fui seguindo essa minha vontade até chegar o glorioso ano, né, da inscrição na faculdade e começar a faculdade realmente. E em 2008 comecei a faculdade, mas eu só consegui mesmo trabalhar na área no segundo ano de faculdade. Antes disso, eu trabalhava em outras áreas, já trabalhei como caixa de mercado, como despachante policial, que era para documentação de carro. Então, assim, já teve outras áreas que não tinham nada a ver com publicidade, mas eu tava no meu foco, né? Aí, quando foi no segundo ano de faculdade, eu comecei e fiz o meu primeiro estágio em uma agência aqui de Santos. Já trabalhei em algumas aqui de Santos que me deram muita bagagem, assim, eu acho, do atendimento com o cliente, de saber qual realmente era a expectativa do cliente contratando uma agência. Então, eu comecei muito novinha, então o salário também era super assim. Estágio, né? Estágio, né? A gente sabe que quando começa a gente sofre, Uhum. mas depois a gente glorifica de pé. Depois dá tudo certo. E aí eu comecei numa agência aqui de Santos, como eu estava falando, como atendimento publicitário. Então, assim, basicamente, o meu trabalho era prospectar novos clientes. Então, eu tinha que voltar para a agência com um número certo de clientes que eu já tivesse conversado e que eu tivesse tentado trazer eles como clientes da agência. Nossa. Então, assim, tinha meta para bater e tinha cliente para trazer. E eu não sei se vocês sabem, mas aqui em Santos, nem todos os clientes que eu abordava, às vezes eles nem sabiam o que a agência fazia.
Então, assim, é muito do trabalho de formiguinha, assim, de você falar realmente desde o comecinho onde a agência pode ajudar no negócio dele. Aí, enfim, trabalhei nessa agência mais ou menos 1 ano. Aí saí dessa agência por não ter conseguido bater a meta 1 mês. Aí eu fui Difícil. demitida, exatamente, foi bem difícil. Aí nesse mês que eu não consegui bater a meta, eles me desligaram, né? E eu consegui um emprego em outra agência, logo em seguida, assim. Isso na faculdade. Isso na faculdade ainda. Eu tava no 2º ano, então eu tava quase indo pro 3º, mais ou menos, quando eu troquei de agência. Aí eu fui pra segunda agência, minha segunda experiência em agência de publicidade. Também era para prospectar clientes, porque assim, prospectar clientes é difícil. Então, Muito difícil. geralmente Eu coloca o valorizo estagiário. eu valorizo muito a prospecção de Exato. cliente, porque eu acho que é muito complicado. Porque a gente Exato. sabe da nossa capacidade, Sim. mas você ter o poder de De convencimento, convencimento, exatamente. eu admiro De muito. trazer esse cliente realmente para a agência e fidelizá-lo é uma coisa muito. E fazer ele enxergar que é um investimento, né? Então Exato. ele precisa tirar uma cota para investir e Exato. aquilo vai retornar em Exatamente. vendas, em faturamento. Exatamente. E é o que eu sempre falo. Você não tem que enxergar uma agência de publicidade como um gasto. É um investimento. É um investimento. Sim. Então, assim, é uma porta que vai estar aberta para você conseguir alcançar sucesso no seu negócio. É. Hoje a cabeça de muitos empresários, né, mudaram em relação ao marketing, mas eu imagino Sim. que naquela época Eles. eles com Imagina, certeza deveriam te 2008, questionar se era 2009. necessário. Ah, Exato. realmente é necessário ter esse gasto? Exatamente. Na época, assim, a maioria. Eu não tinha também muito know-how na área. Então, Tava eu na não faculdade. sabia como justificar para o cliente por A mais B o quanto era importante dele estar ali. Então, assim, até isso a gente vai aprendendo por todas as passagens de emprego que a gente vai passando, né? E na segunda agência também foi a mesma coisa. Prospecção, prospecção, prospecção. Trazer cliente, trazer faturamento, bater meta e fidelizá-lo. Que não adianta trazer cliente no 2º mês, ele já não estiver fazendo mais nada com a agência. E aí também trabalhei, mas só que aí depois dessa segunda agência, eu saí dessa segunda agência por conta salarial mesmo. Aí eu fui e voltei para uma área que eu já tinha trabalhado antes de entrar na área de publicidade. Eu fui trabalhar em concessionária de carro. Então eu era a secretária de acessórios. Nada a ver com o que eu fazia. Era assim, girar nota fiscal, conferir estoque, era tudo relacionado às peças de carros. Aí depois eu consegui novamente um emprego na área e fui para outra agência, para a 3ª agência. Aí também para prospecção de cliente. Meu Deus. E é engraçado que sempre em todas as agências eu fui ou atendimento ao cliente, que era a consultora de comunicação, ou prospecção. No começo da carreira, completamente, fui só prospecção. Depois que eu fui conseguindo mais experiência, aí eu mudei para atendimento direto ao cliente, consultora de comunicação mesmo. Que é assim, que é um cliente que já é fidelizado, e aí você já consegue só trabalhar o briefing com ele, o que ele precisa. É mais para manter o cliente dentro da agência. Não trazer ele. Teoricamente é mais fácil. Teoricamente é mais fácil, exato. E aí nessa 3ª agência também fui prospecção, mesmo trabalho de formiguinha de todas as outras duas. E na 4ª agência foi logo uma seguida da outra. Então assim, nessa 3ª agência eu não fiquei muito tempo. Por conta salarial também mudei para a 4ª agência. Até acertar a gente vai, né? Sim. Se moldando. E aí na 4ª agência eu consegui trabalhar atendendo os clientes que já eram da agência. Aí depois dessa 4ª agência eu recebi uma proposta para trabalhar na Tribuna de Santos. Aí era com foco no jornal. Então naquela época o impresso era bem bombado, né? Não era como é hoje que o digital veio para atropelar tudo. Veio para ajudar também, lógico, né? Mas o impresso, infelizmente, hoje Não é um tão pouco mais mais visual. defasado. Exatamente. É difícil você ver hoje alguém lendo Alguém um jornal. lendo um jornal, uma revista, é muito mais difícil, O né? alcance do digital, né? Ele é maior. Exato, exatamente. E aí na Tribuna eu trabalhei já em outra área que hoje é a minha paixão, que é a área de marketing, voltada para projetos e negócios comerciais. Então, basicamente, a área comercial vinha de fora,
né? Com a demanda de fora do cliente, né? E quando chegava pra gente, a gente tinha que desmembrar toda essa necessidade que o cliente tinha para poder fazer um planejamento para encaixar esse cliente ou em anúncio publicitário, no jornal, ou na TV, que também tem a afiliada, a TV Tribuna, ou na revista, que tinha a T Revista antes, né? Ou então no digital, que naquela época já tinha clientes que já eram mais visionários e que já queriam a parte digital, ou algum banner para a gente elaborar. Então, nosso trabalho ali, basicamente, o meu trabalho era planejamento. Legal. Então, o planejamento comercial é estar muito em contato com a área comercial e trabalhar tudo que o cliente queira dentro do veículo de comunicação. E eu gostei muito de trabalhar com veículo de comunicação. Aí passaram alguns anos dentro da Tribuna, eu fiquei lá quase 7 anos. E a gente começou a fazer também, a minha área começou a fazer a parte de eventos. Então, todos os eventos, tanto editoriais quanto presenciais, por exemplo, o Tribuna Motor Show, que acontecia no Mendes, a gente trabalhava com esses eventos desde a confecção do projeto até a finalização e a desmontagem do evento. Caramba. Então, era realmente do começo ao fim. E depois da desmontagem já tinha o pós-venda, que a gente também tinha que entregar para o cliente, mostrando exatamente onde cada marca dele entrou, para justificar o investimento dele. Então, basicamente isso. E a parte de mídia também eu fazia. Por exemplo, o cliente quer entrar no comercial da TV Tribuna primeira edição. A gente colocava o comercial do cliente, eu fazia o mapa para deixar tudo organizadinho, né? E mandava pro pessoal de OPEC, que são as operações comerciais de veículos de comunicação. Então, todo veículo de comunicação tem operação comercial. E essa operação comercial são as pessoas que colocam o material para subir em cada programa certinho. Você vê o negócio prontinho, não imagina. Você nem imagina o que tem por trás, tem né? por trás, e quanta né? gente envolvida também. Desde o Verdade. projeto até Exato. o pós, né? Até o pós-venda. E assim, tem que entregar para o cliente certinho o que a gente prometeu. Então, enquanto tá correndo o evento, subiu a publicação, teve o anúncio no jornal, a gente tem que ter essa conferência sempre, sempre, sempre. Não tem como passar batido. Porque depois a gente tem que provar. Sim, sim. Entendeu? É. Aí, depois de quase 7 anos trabalhando em A Tribuna, veio a pandemia. 2020. Então, estava mesmo uma fase de mudanças, de alguns cortes precisavam ser feitos e eu estava nesse corte. Aí, né, como que vamos fazer agora? Meu Deus do céu, pandemia, tudo fechado. O que vai O acontecer? que vai acontecer? Exatamente. Então, eu tinha acabado de voltar de férias e fui desligada. Então, assim, foi um baque, porque a gente não espera nesses momentos, assim, né? 7 anos de 7 empresa. anos de empresa, então a gente, imagina, vamos seguir mais esse caminho de pandemia que a gente consegue ir Superar. em frente, Superar. superar, né? E aí, depois da pandemia, eu fiquei mais ou menos uns 8 meses, não conseguia nada, nada, nada. E tava tudo fechado, não tinha nem como. Aí foi quando uma agência me chamou para trabalhar como atendimento ao cliente também. Mas só que Prospecção também? era prospecção, mas também era de cliente. Dentro da Prospecção perseguindo prospecção ali, me né? perseguia, gente, meu Deus do céu. Mas só que nessa agência, eu entrei, na verdade, para cobrir férias. Então, assim, ainda estava na época de pandemia, mas eu estava ali para cobrir férias de uma pessoa que sairia depois de 2 meses que eu estivesse lá. Aí eu entrei, aprendi todo o trabalho de planejamento e mídia, porque cada agência tem um jeitinho de jeito. trabalhar, né? E um sistema diferente também. Entrei e aprendi durante 1 mês. No segundo mês, o meu gestor da época falou assim: não, Giovana, eu não quero você em planejamento e mídia, eu quero você atendendo meus clientes. Aí eu falei, ai meu Deus do céu, de novo atendendo cliente, sempre me persegue, gente, não tem jeito. Eu não sei se é por eu ser assim, comunicativa. As pessoas Com sempre certeza. falam, não, vamos atender cliente. Você não vai ficar aqui dentro do escritório, não. Aí a pessoa acabou nem saindo de férias e eu comecei a atender os clientes da agência.
Então, assim, a férias da pessoa que eu tava aprendendo foi postergada. E eu comecei a atender os clientes da agência e, enfim, trabalhei bastante. Foi uma das agências que eu mais trabalhei, assim, de madrugada dentro, de trabalhar até tarde, começar mais cedo. Mas era muito gratificante todo o resultado, porque é uma agência que realmente sabe o que faz. Eles são muito bons, muito mesmo, assim. Tanto do gestor, redator, diretor de arte, eram pessoas que realmente incluíam novas ideias e que fazia a gente entender o quanto era importante sair fora da caixinha. Eu acho que o marketing, né, a publicidade tem isso. Você precisa sair. Exato. Você precisa pensar fora. O criativo. O criativo. O criativo. Exato. Exatamente isso. E aí, depois dessa segunda agência pós-tribuna. Não, primeira agência pós-tribuna, gente, errei. Depois dessa agência, eu fui para outra agência. Era uma agência mais voltada para o digital, que me chamou por questões salariais, também troquei. E, enfim, essa agência foi um período um pouco mais curto de trabalho, né, e tudo mais. E logo depois eu fui chamada para uma oportunidade na Globo. Que aí, gente, Global, plim, gente. plim, gente. Temos uma global aqui no pod. Verdade, que E honra, olha, né? Que honra. E na verdade, gente, é uma fábrica dos sonhos. Não tem. É o que mais. A definição. Definição. É a definição maior de Globo é fábrica de sonhos. Ter pessoas ali motivadas todo dia, querendo fazer acontecer. É sensacional. É muito bom mesmo. Você chegou no topo, né? É, Maior emissora A do maior país. emissora, exatamente. que legal. É Muito isso. bom. Muito bom. Viram, Um gente? pouquinho da história A aí. vasta experiência dessa mulher. Verdade. Ô, Gi, e assim, e com tudo isso, né, que você contou e mostrando pra gente até as áreas que você mais gostou, a que menos gostou, né? Sim. Quais os seus interesses e metas profissionais? Antes da Gi responder, já vamos deixar claro aqui, né, Mi? Que não é um novo emprego, galera. Aqui o Pode Simplificar é um projeto para levar conhecimento para vocês. Então, a Gi, com essa vasta experiência, vai pegar esses assuntos burocráticos, vai ajudar você, empresa, a alavancar o seu negócio, trazendo conhecimento. Aqui vai ser um canal para levar conhecimento até vocês. Mas não é um emprego, viu? Porque verdade. muita gente ficou parabenizando ela pelo novo emprego, né, Gi? Exatamente. Eu tive que fazer um post no meu Instagram, falar, pessoal, não é um novo emprego, fiquem tranquilos. É um projeto que eu estou participando com duas queridas e é um projeto. Um projeto maravilhoso. Maravilhoso, diga-se de Né? Vamos passagem. alcançar aí. Verdade, Mas- somando na experiência, Exatamente. na missão do Pode Simplificar. Exatamente. Desculpa, Gi. Não, imagina. Mas respondendo a mim, o meu maior, assim, interesse é me tornar referência no mundo da comunicação. Então, assim, eu acho que quando você, pô, a Giovana, aquela pessoa que trabalhou aqui, ou que trabalhou numa empresa de um amigo, eu acho que essa referência positiva é o que eu mais quero ser na vida e ter na vida. É isso. Profissionalmente falando, né? Que legal, Gi. E com certeza você vai alcançar. Ah, tenho certeza amém. disso. Gi, o que te motivou a fazer parte do Pode Simplificar? Olha, Boa sinceramente, pergunta. Né? Queremos... A gente já contamos para vocês os nossos motivos, mas a gente quer saber o lado dela. Como é que exatamente. foi receber esse convite, né? Do nada eu lá mandando uma mensagem para você. Olha, eu nunca pensei em ser host de um podcast, gente. Nunca. Mas assim, às vezes as coisas vêm para nossa vida para mostrar que a gente é capaz também de ser, de ter uma outra função, assim, além da nossa profissão, né? Eu acho que, e o que mais me motiva a participar do Pod dele ter um intuito de ajudar o próximo.
Porque eu acho que isso é o mais gratificante. Eu acho que vocês até podem expressar isso, vocês expressam sempre isso, né? De ajudar o empreendedor que está assistindo a gente, o telespectador, o ouvinte, enfim. Eu acho que essas nossas áreas diferentes, elas se conectam, né? Sim, De uma muito. forma ou de outra, a gente tem sempre uma a agregar a outra. E agregar a todos que nos escutam, que nos assistem também, né? Muito bom. Esse- Foi um susto receber minha mensagem? Você ficou, ela tá doida? Foi uma surpresa boa. Uma Muito surpresa bom. boa, mas um susto não, uma surpresa ótima. Bom. Gi, você pode contar para nós, para quem está nos assistindo, uma experiência profissional que te marcou ou foi importante para você, que foi referência, Ai, gente. ou te marcou positivamente, ou Eu já negativo? deixei, acho que até um pouco claro, né? Meu olho brilha aqui quando eu falo. Já imagino a Mas resposta. Mas tem já alguma imagina, coisa, né? Já alguma coisa que imagina. aconteceu lá que te marcou assim? Você tem um momento? Não. Ah, tem. Ou vários Ou momentos? tudo, né? Tudo, Ou tudo. Tudo, exatamente. O que mais me marcou profissionalmente foi Globo. Não tem o que falar, assim. Porque, assim, quando a gente entra na área de comunicação, a gente sempre pensa no topo. Tipo assim, qual a melhor empresa? Qual a maior emissora? A gente sempre busca isso. Até no Google a gente busca, né? Sim. Por exemplo, quais as empresas melhores para trabalhar? A gente fica assim, nessa gana, né, de querer saber onde a gente pode conquistar, o que a gente pode, onde a gente pode chegar. Então, a Globo com certeza é esse lugar por conta de também ter pessoas que te motivam. Então, assim, não é só você se sentir motivada, e sim pessoas que estão ali diariamente te motivando, te elogiando pelo trabalho que você faz. Então, assim, por mínimo que ele seja, ele ajudou alguém. Uhum. Entendeu? Então, isso é a parte mais bacana, assim, sabe? E encontrar os famosos, né, gente? Assim, você tá Não, andando no corredor encontrando a Maria, mas assim, você tem que fingir Pleníssimo costume. costume. Tem que fingir costume, porque, né? Não é todo, é quase todo dia que você vê. Então, chega uma hora que você fala: olha a Ana ali, gente. Olha o Cauã Raymond. Olha. Ela tem uma foto com o Cauã Raymond, pessoal. Tem uma foto com o Cauã Raymond, exatamente. Quando a Maria não consegui, né? Mas sempre havia pelos corredores. E em São Paulo, geralmente, são mais os Jornalismo. jornalistas, né? Então, assim, atores mesmo ficam mais no Rio de Janeiro e os jornalistas mais em São Paulo. Então, são os programas Profissão Repórter, Ana Maria, que mais você, Encontro com Patrícia Poeta também fica em São Paulo. Altas Então, horas. Altas Horas também. Então, são mais os jornalísticos, gente. Mas, basicamente é isso. É um sonho trabalhar com pessoas que sonham o mesmo sonho que você. Muito bom. E isso fortalece, né? Faz um time, né? Fortalece. É o que Exato. cria força quando você tem esse senso de Sim. time, de equipe, né? Pessoas De todo colaborando. mundo te ajudando e de você ajudando todo mundo. Porque todo mundo tem o mesmo objetivo. Sim, E aí se Exatamente. torna muito melhor, porque vocês têm o mesmo propósito. é. Muito bom. Isso. Bom, nós vamos entrar um pouquinho agora na parte burocrática, não, né? Na parte mais Profissional. perguntas profissionais, né? Porque a aqui Gi não do- vai do pes- escapar de não falar vai escapar. um pouquinho pra gente, né? Para levar conhecimento para os estudantes, que agora nós vamos também pegar os estudantes de marketing, publicidade. É verdade. Profissionais que têm dúvidas, querem entrar nessa área. Empresários que querem alavancar seus negócios. Agora temos a Gi. Temos. Então, Gi, explica aí para o pessoal qual a diferença entre marketing, publicidade e propaganda. Porque sempre falam como se fosse uma coisa só, né? Exatamente. Tem diferença? Então, na verdade, eles são termos relacionados, mas eles têm significados distintos. Mas eles se ligam entre si, né? O marketing, ele vem mais com estratégias e ações que uma empresa utiliza para promover os seus produtos ou serviços.
dependendo das suas necessidades e das necessidades do cliente. A publicidade já vem mais com a comunicação do produto ou do serviço. Então, assim, por exemplo, você usa a publicidade por meio de anúncios pagos. Então, por meio de TV, revista, jornal, mídia que é a mídia impressa, né? Mídia online também. Então, basicamente isso, a diferença dos dois. E propaganda é a forma específica da comunicação que pode ser usada dentro da publicidade ou em outros contextos. Então, assim, elas se ligam entre si, mas cada uma tem o seu próprio significado, sabe? É basicamente isso. Legal, Gi. E como as redes sociais estão impactando as estratégias de marketing e publicidade, ao seu ver? Olha, eu acho todos da comunicação, né, gente? Que as redes sociais têm um impacto significativo nas Muito. estratégias de marketing, né? Tanto como alcance, visibilidade, segmentação de público, que é muito importante. Você tem que saber com quem você quer conversar. Se você não sabe isso, é muito difícil você conseguir dar o próximo passo. Também o engajamento e interação com as pessoas que estão na sua rede social ou no seu, enfim, ou comprando o seu produto, ou no seu site, ou no seu e-commerce, né? A gente tem que saber, pelo menos, esses são os 3 pilares, mas tem alguns aqui que eu até anotei para vocês que ajudam muito também nessa parte. Por exemplo, marketing de influências, análise de dados e publicidade paga. E também as tendências em tempo real. Então, por exemplo, se você coloca um anúncio pago ou em alguma rede social e você vê que esse anúncio não está dando o engajamento que você queria, alguma coisa tem de errado nesse anúncio. Ou você não colocou o público certo, ou o layout dele não está chamando como deveria chamar. Então, assim, são vários pontos que você precisa se atentar durante a campanha. Não adianta você só soltar a campanha e não estar ligado nisso, né? Então, O que você quer com o atingir. que você quer atingir, exatamente. Porque a rede social ela oferece ferramentas bem avançadas para essa segmentação de público, permitindo que o profissional direcione a visibilidade certa para o seu anúncio. Acho que ela possibilitou também que muitas pessoas tivessem a oportunidade de chegar no seu público-alvo, porque antes era só TV. Exato. E a TV não era acessível para todo mundo. Isso, e a internet é global, né? Ela pode atingir gente do mundo todo. Então, assim, se você tem um site que vende algum produto, você envia esse produto, você pode atingir pessoas de outro país. Se você souber se comunicar corretamente com o seu cliente, com o seu público. Então, essa é uma parte, e com essas estratégias você consegue um desempenho detalhado da campanha que você criou. Então, assim, também é um trabalho de formiguinha, né, gente? Tanto como a prospecção de cliente, essa prospecção de público é uma prospecção de público. Você tem que conhecer o seu público. Então, você vai conhecendo ele muito aos poucos, assim. Não é assim que você abre o seu negócio. Você vai saber quem interage com você, quem consome do seu produto, bem aos pouquinhos mesmo. E é um trabalho, assim, que vai decolando conforme você sabe realmente onde você quer chegar. Falando em rede Legal. social, vamos dar uma pausinha pra Gi? Vamos. Quer chamar os ouvintes e os telespectadores? Quero. Pessoal, convidamos vocês que está gostando desse episódio para curtir aí esse episódio no YouTube. Deixe seu like, deixe também seus comentários se você tiver com alguma dúvida. E se inscreva no nosso canal, gente. A gente tem tantas visualizações, mas vocês não estão inscritos no nosso canal, pessoal. Então, assim, agora é cara nova, nova temporada. Então, tá aí o gatilho para se inscreverem no nosso canal. Aprovada, Gi? Lógico. Olha, mas Maravilhosa. vamos aproveitar e pegar a Gi de surpresa, Gi? Convida o pessoal para que estão nos ouvindo nas plataformas de áudio. Com certeza. Vamos lá, pessoal. Vocês têm muito
aprender com essas meninas, comigo também. Vamos ensinar muitos assuntos para vocês. Eu acho que nada mais justo, né, do que vocês seguirem a gente também nas nossas plataformas de áudio. Nosso Instagram também está com um bom número de visualizações, Uhum. mas temos seguidores que não seguem a gente É, no nosso canal. isso Então, mesmo. precisamos também converter isso, hein, pessoal? Para a gente conseguir entregar mais resultados para vocês, mais conteúdos e, enfim. Isso Muito bom. mesmo. E até porque, falando até de forma séria, quando você se inscreve no nosso canal e você curte os nossos vídeos, você está ajudando com que o nosso conteúdo chegue para Chegue outras para você. pessoas que estão precisando desse conteúdo. Então, talvez tenha um empresário, um microempreendedor, por exemplo, que precisa alavancar seus negócios, quer mais dicas de marketing, por exemplo, Sim, e você se inscrevendo no nosso canal, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, é importante e entrega para muito mais pessoas. Não é verdade? Perfeito. Voltando ao que você tinha dito em relação ao erro, né? A sim, pessoa criou lá a sua estratégia, não chegou no seu público-alvo. Então, acho que vai muito de encontro com essa pergunta. sim. Quais são os erros mais comuns que as empresas cometem em suas estratégias de marketing e como os evitam? Tá, vamos lá. O principal erro, acho que eu já falei até um pouco sobre cliente, né? Sobre você não conhecer o seu público. Então, um dos mais comuns é a falta de conhecimento do seu público e não escutar o seu cliente. Porque por mais que o seu cliente possa não entender de rede social, é ele que entende do produto ou do serviço que ele está disponibilizando para o cliente. Então, assim, a gente tem que escutar realmente o cliente. Outro erro, ignorar as mídias sociais e não ajustar as estratégias junto com o seu profissional de marketing ou com a agência de publicidade que você contratou. E ignorar também o fato de você ter concorrentes, sejam eles indiretos ou diretos. Então, essa parte é a principal. Então, assim, se você tem um profissional de marketing, gente, confie no que ele fala, ou pelo menos teste o que ele está falando. Tanto o profissional de marketing como a agência de publicidade, tá? Se você for contratar um ou outro, os dois com certeza entendem um pouquinho mais dessa área para conseguir alavancar o seu negócio, né? Então, escute, teste e veja se o que ele fala faz sentido para o seu público também. Porque tudo o que a gente faz também é a base de teste. Não tem como a gente ser certeiro sempre. Quando a gente vai subir uma campanha, a gente também testa. A gente tem que testar. Essa campanha está dando certo? Se não tá, troca. Muda layout, muda público. É isso. Basicamente são testes. Porque os testes são o que geram dados, né, Sim, palpáveis para você analisar se aquilo realmente funciona ou não. exatamente. E o primeiro erro que você comentou, Gi, é uma coisa até que a gente fala sempre, né, lá, que é a falta de clareza. Uhum. Porque assim, se você não tem clareza para entender o seu público-alvo, né? Quem tá consumindo mais de você? Qual a faixa etária que consome mais, né, Gi? Sim, Qual o perfil? Aí você não consegue atingir ali o seu É. público-alvo. Então você precisa ter clareza. exato. Querer abranger também tudo pode ser prejudicial. Quando É. você pode atingir de forma eficaz aquele público. Exato. E eu acho assim, meninas, que as empresas que estão dispostas a aprender com seus erros, elas estão muito mais à frente de alcançar o sucesso. Muito mais. Porque assim, todo mundo erra, todo mundo sabe que a vida é feita de testes, gente. A vida, a publicidade, o marketing, tudo é feito de testes. Então, assim, se do erro você consegue mudar o percurso, mudar o caminho para o sucesso, você consegue chegar mais rápido, muito mais rápido do que outras pessoas. Do que achar que o primeiro erro vai te desmotivar. Enfim, sabe? Muito bom. Perfeito, Gi. Inclusive, falando de erro, às vezes isso é uma das coisas que difere muito as pessoas que alcançam muitas coisas das que alcançam poucas coisas. Porque, Sim. assim, quando você erra, é,
você tem que transformar aquilo em dados, em Sim. informações. Ah, então isso aqui é uma coisa que eu já não vou fazer, É, ou isso aqui ou eu uma preciso fez sentido pra modificar, mim, isso não o faz outro já fez sentido. sentido. Exatamente, mas não é motivo para parar. Então, Exato. assim, erros, eles são importantes porque ele te fala o que você Precisa melhorar. fazer diferente, É. precisa fazer melhorar para você expandir. E aí, assim, você também cria uma comunicação mais assertiva. Sim. É baseado em teste, gente. Comunicação assertiva baseada em teste. E agora eu vou fazer uma pergunta que, na verdade, Gi, você vai poder agora fazer uma Uma pausa, pausinha, tomar um chazinho. Opa, que beleza. respirar. Tá sendo tranquilo, tá conseguindo passar Tá por essa sendo até que experiência. tranquilo. Mas, gente, olha, a primeira vez, é a primeira vez já sendo host. Tudo bem, estou sendo entrevistada, mas assim, dá um nervoso, hein? Já entrou com Não tudo, vamos né? mentir. E tá arrasando. Eu já entrei pra ser host, Tá pra ser arrasando. convidada. Ai, meu Deus do céu. Obrigada, meninas. E essa pergunta lá, isso que vai nos ajudar, que é o seguinte: o que mudou no marketing com a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a LGPD? Como que essa junção, né? O que mudou? Tá. Bom, gente, quem não aguenta mais aquele pessoal de telemarketing te ligando, você pede para excluir os seus dados e a pessoa continua te ligando e você não sabe muitas vezes de onde que veio. Como que a De pessoa onde teve consegui meu acesso? número, né? Como ela conseguiu meu número? Como é que ela tem essas informações? Exato. Então, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, veio para trazer transparência entre a empresa e entre o consumidor. Então, assim, eu tenho o direito de saber por que eles querem meus dados, para que essa coleta e se eu autorizo o compartilhamento. Então, ela traz essa transparência de informações, porque são os nossos dados pessoais. Então a gente precisa saber para que eles estão sendo utilizados. Então ela veio para regulamentar essa transparência. E aí, gente, lembrando também que temos um EP sobre LGPD, que explica mais, né, detalhadamente sobre cada detalhe. Detalhadamente sobre cada detalhe foi ótimo, né? Que explica cada artigo, o porquê dessa nova legislação. Mas basicamente é isso, ela veio para você saber o que está acontecendo. E aí eu trouxe algumas dicas, né? Vou aproveitar aqui para falar com vocês. Sabe aqueles cookies que aparecem no site? Eles são necessários, tá? A LGPD ela traz isso. Por quê? Esses cookies são para a pessoa do site tem acesso às suas preferências, ao celular filtra, que né? você está acessando. Então, assim, como ela vai ter acesso a algumas informações suas, eles precisam colocar aquela autorização de cookie. Sempre que você vai entrar no site e não tem, é justamente para coletar esses dados. Então, você que vai criar um site, é importante você colocar o porquê que você precisa dessas informações. E aí a gente vai colocar se a gente autoriza ou não. E também políticas de privacidade. Todo site tem que ter política de privacidade. Então, o que consta, assim, mais ou menos, para vocês entenderem? Informações da sua empresa, quais dados do usuário serão coletados e utilizados, a finalidade de captação desses dados, então, eu preciso saber o porquê que vocês estão pegando as minhas informações, quem será responsável em caso de vazamento e violação dos meus dados. Eu posso responsabilizar em caso de vazamento. Medidas de prevenção que a empresa toma para promover a segurança das informações e inibir acidentes. Ao dos cookies de novo, explicações de como os cookies funcionam e são usados. Canais disponíveis de atendimento para o usuário entrar em contato com a empresa. E informações sobre como realizar o cancelamento do uso dos meus dados, caso seja da minha vontade, e disponibilizar o acesso ao usuário para que possa rever sempre que ele quiser. Então, se de repente eu quiser que vocês coletem novamente os meus dados, eu posso rever essa informação. Também aquele formulário que você preenche os seus dados, você precisa especificar para que está sendo preenchido esses dados, para que vai ser utilizado, qual a forma de descarte depois. Então, assim, a LGPD veio realmente para dar transparência. Sim. Tá?
São muitas informações, então, assim, reiteramos a contratação de um profissional qualificado para poder fazer isso, porque ele vai analisar a sua empresa e vai também, junto com o marketing, traçar estratégias para proteger os dados dos seus clientes ou de quem acessa o seu site. Perfeito, lá. Super esclarecido. Inclusive, o episódio, né, da LGPD foi com o Dr. Matheus, Isso. né, que explicou de forma com muitos detalhes, né, uma riqueza Muito de clara, detalhes. né? Ele falou praticamente todos os artigos. Então, ele explica, assim, item a item, o que são dados pessoais, o que são dados sensíveis, o porquê, coleta de dados, proteção, responsabilidade em caso de vazamento. Então, assim, Legal. e é uma lei que ainda tá vigente, gente. Então, tem que se adequar. Legal, muito obrigada, Alá. Agora é minha pergunta para você, Mi. Já é Agora, assim, assim, bate e volta. Me perguntou. O profissional de marketing que abre seu CNPJ terá quais tributos para pagar? Então, tributo está em tudo. Está em E no tudo. marketing não poderia ser diferente, na verdade. Não é porque é uma área mais... Mas, né? Mais A burocracia está criativa. em todo A lugar. Está em Em tudo. todo lugar. Tem o criativo, mas depois tem a emissão Tem a- de nota, Exato. tem os tributos, né? Então não poderia ser diferente. Inclusive, lá, a sua pergunta ela é muito boa, porque tem um estudo que foi realizado pela Cortex em parceria com o Mundo do Marketing, que eles levantaram que aqui no Brasil existem mais de 180 mil CNPJs ativos entre agências de marketing e comunicação. Caramba. E 20% desses 180 mil estão em São Paulo, na capital. Em segundo lugar, no Rio de Janeiro. Então, a gente vê que é bastante. São Paulo tem... Nossa, tem muita gente nessa área. É bastante, é muito CNPJ nessa área, né? E quando um profissional de marketing, né, ele vai se formalizar, abrir seu CNPJ, uma das primeiras coisas que ele precisa se preocupar é escolher o enquadramento tributário dele. Então, ele vai ser simples nacional, ele vai ser lucro presumido, ele vai ser lucro real. Escolhendo ali o enquadramento, com o apoio de um profissional, esse enquadramento de escolha vai ser aquele que menor tem uma carga tributária. A partir da escolha, ele vai ter a sua tributação em cima do serviço que ele presta ali para a empresa, para o seu cliente. E para vocês terem uma noção em questão de percentual, por exemplo, uma agência de publicidade, uma agência de marketing, ela que vai optar pelo Simples Nacional, por exemplo, que é um regime comum, né, assim, mais popular. O governo considera que a atividade de marketing, a agência de publicidade, é uma atividade lucrativa. Então, ele coloca essa atividade no anexo que tem a maior tributação no Simples Nacional, que é o que a gente chama de anexo 5. Então, o profissional de marketing, ele inicia no Simples Nacional com uma alíquota de 15,5%. A alíquota inicial, da faixa inicial no Simples. Então, à medida que essa faixa inicial de 15,5 é para quem tem um faturamento de até 180 mil no ano. Então, a partir do momento que o faturamento aumenta, esse percentual vai subindo. Mas já começa alto, né? 15,5%. Aí é onde acontece de ter muitas agências de publicidade no lucro presumido. Porque no lucro presumido, esse profissional ele vai ficar numa média aí de 14,33%, mais ou menos, 15%, um percentual já mais fixo, diferente do Simples Nacional. Ele vai subir faturamento e o percentual de 15,5% vai subindo, vai subindo. E eu quero aproveitar e deixar uma dica lá para o profissional de marketing. Sim. Que é o seguinte, esse anexo que tem a maior carga tributária, que é o anexo 5, que o profissional de marketing está enquadrado, tem um detalhe. Se você tiver uma folha de pagamento que equivale a 28% do seu faturamento, você sai desse anexo de tributação alta e cai para o anexo que a gente chama anexo 3.
do Simples Nacional, onde você troca uma alíquota de 15,5% para 6%. Já melhora Uou! bastante, hein? Melhora bastante, né? Exato. Então, assim, se atentem a isso. Já vê lá, minha folha de pagamento, se eu tiver funcionário, se for uma agência, equivale a 28%? Opa, então peraí, o presumido talvez não seja vantagem. É melhor eu ir para uma tabela que tem um Que seja um percentual percentual menor, de 6%. E aquele profissional que trabalha sozinho, né? Ah, mas eu não tenho funcionários, não tenho folha de pagamento. O famoso urgência. Urgência, né? Ele faz Urgência, tudo ali, ele o faz urgência. O urgência, Urgência. ele também tem uma solução. Por quê? Essa regra também vale para o prolabore, que é a retirada dele mesmo, né? O salário salário dele dele. mesmo. Salário. Então, se ele tiver um prolabore que equivale a 28%, se ele colocar o prolabore a 28% do faturamento, ele deixa de pagar ali 15,5% e cai para a tabela de menor alíquota. Então, Ótimo. faça essa continha aí, vê se equivale a 28% para você ter essa redução. Muito bom. E aí, só mais uma coisinha que a gente falou de Simples Nacional, lucro presumido, lucro real e o MEI. Às vezes o pessoal fica com dúvida, né? Ah, mas eu tô começando agora na área de marketing, publicidade, eu tô faturando um pouquinho, queria abrir um MEI. Posso? E a resposta é que não. A atividade de marketing, ela é vedada para abertura de MEI. Não tem nem a função, né? Não tem. Pra selecionar. Exatamente. Esse KNAI, ele é impeditivo. E eu vou deixar até um adendo para vocês, que é o seguinte. Existe uma atividade que ela diz assim, olha, outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente. Essa atividade, esse KNAI, ele pode entrar no MEI. E às vezes acontece do profissional colocar essa atividade no CNPJ e trabalhar ali no MEI. Só que não é o correto, pessoal. Especificamente, embora a descrição seja dessa forma, outras atividades de publicidade, mas equivale somente para bike propagandista independente, que é aquela bike de anúncios, né? e o proprietário de carro de som. Então, essa atividade só vale para esses dois. Fora isso, o profissional de marketing tem que realmente ir para Simples Nacional ou presumido real, não pode ser MEI. Não tem choro nem vela. Não tem. Certo? Certo, muito bom. E, Gi, para finalizar, passe para os nossos ouvintes e telespectadores uma mensagem inspiradora. Nossa, que papel importante, hein, gente? Mas vamos lá. Uma coisa que eu sempre falo é: nunca desista dos seus sonhos. Se você tem em mente um sonho que você acha que é impossível acontecer, não pense nessa possibilidade. Ele é possível acontecer, basta você trilhar o caminho certo e ser bem falado nas empresas que você já passou, porque isso também te impulsiona positivamente para as próximas, né? Para as próximas experiências que você possa ter. E é isso, nunca desista dos seus sonhos. Persista neles. Aê! Muito bom. Muito bom. Ai, amei, emoção. gente. Eu também, Que gostoso gostei esse muito. episódio. Muito bacana, né? O primeiro de muitos, meninas. De Com muitos. certeza. O 21º, mas o primeiro com a nova host. O primeiro nova host. Isso. E da segunda temporada. E da segunda temporada, exatamente. Já Com começamos cara com um nova, número, cenário cara novo. Bom, Gi, muito obrigada, né? Imagina, meninas. Obrigada obrigada a vocês. por aceitar esse desafio, Estamos juntas que é compensador. para passar por ele e para levar conhecimento para todo mundo que nos escuta e que nos assiste. Muito bom. É isso. Obrigada, meninas. Bom, pessoal, encerramos o episódio da nossa segunda temporada. Espero que vocês tenham gostado. E como a Mi disse, a Gi também, curtam o nosso vídeo, compartilhem, se inscrevam no nosso canal, nos sigam nas redes sociais. Contamos com vocês para levar o máximo de conhecimento possível, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.